E aqui no estúdio a gente conversa agora com Gustavo Cunha Mello, especialista em gerenciamento de risco, especialista em aviação. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, boa tarde. A gente está vendo aí, foram encontrados destroços, mas a aeronáutica está tendo bastante cuidado antes de afirmar que eles são do avião da Air France. A aeronáutica está correta em tomar essa medida? Tá, os militares, a aeronáutica está correta, eles costumam ser prudentes e zelosos no que fazem e estão seguindo restrito a norma. Ou seja, eles precisam recolher algumas dessas peças e verificar o número de série. Cada peça de um avião tem um número de série. Esse número de série é fundamental na aviação, ele é rastreável, ele é verificado onde foi comprado, quando foi colocado no avião, todas as peças, cada parafuso de um avião tem um número de série que é rastreado. Então é perfeitamente possível verificar que aquele parafuso, por menor que seja a peça, é de um determinada aeronave. Gustavo, a informação de que são destroços que acabaram sendo encontrados em uma localização de águas muito profundas, né? E caso caixas pretas não venham a ser encontradas, com que outros dados as autoridades podem contar para que possam esclarecer um pouco o que aconteceu no possível, né, no desaparecimento, no acidente? Excelente pergunta. Por quê? Porque eu não acredito que vai ficar inconclusivo, não acredito que seja impossível chegar à definição. É fundamental que a gente estude, sem dúvida vai demorar, acho que é uma investigação de um acidente que chegará a demorar aí 1 ano ou mais, mas é fundamental que ela chegue a uma conclusão para prevenir, que esse é o objetivo de uma investigação de acidente aeronáutico, prevenir e evitar futuros acidentes e que isso não se repita, que novas vítimas não venham a se acidentar em função dessa falha. O fato de ter caído o avião numa área que a profundidade chega a 6 quilômetros dificultará muito em se recolher as caixas pretas, que são 2 caixas, uma que grava a voz e outra que grava os dados, os parâmetros do voo. Em relação aos parâmetros do voo, há uma segunda fonte, que esse avião, toda a família Airbus, ela é munida de um sistema chama FOCA, esse sistema interligado tanto na Airbus quanto na Air France, que é a proprietária do avião. Aqui no Brasil a Gol tem esse sistema, a TAM tem esses sistemas, então eles vão divulgando online todos os procedimentos, todos os equipamentos do avião, qual é o ângulo dos flaps, qual é a velocidade do motor, que botão que o piloto acionou no painel, tudo é comunicado à matriz, no caso a Airbus e a Air France, online. Então, certamente eles já têm uma das caixas pretas, os parâmetros todos na central. Agora, Gustavo, um acidente como esse causa uma comoção, além, né, dos parentes, das vítimas, mas as outras pessoas que pretendem viajar e aí ficam com medo de pegar um avião. Tem se falado muito nos motivos que podem ter provocado esse desaparecimento. Agora, tem se falado muito em raio e turbulência. Seriam um raio, uma turbulência, poderiam realmente derrubar um avião como esse? Muito obrigado pela oportunidade que você está me dando de tentar retirar o medo e o pânico que está se criando na população. Turbulência não derruba avião, raio não derruba o avião. Podem ter sido fatores que contribuíram e a zona de convergência que existe na linha do Equador sempre esteve lá. Milhares de aviões, até mais antigos e muito anteriores a esses que têm uma tecnologia muito superior, passavam por ali e não eram derrubados porque há uma zona de convergência ali, ainda que ela tenha se agravado por efeito climático, etc. Esse avião tem radares meteorológicos para desviar de grandes formações, das nuvens pesadas, que são acúmulos nimbus e tal. Ele tem como desviar, aparece no radar dele uma cor magenta, ele consegue enxergar que vai ter uma turbulência severa, ele desvia. O que pode ter acontecido turbulência, pode ter acontecido queda de raio? Pode, mas isso não é um fator fundamental. O fator fundamental é o que tem por trás disso. Esse é a ponta da sequência, né? Uma turbulência que ligou, que foi o gatilho de um problema que pode ter gerado o acidente. Agora, o que está por trás disso? Ou algum problema de manutenção, que tem que ser verificado, tem que ser rastreado, ou
um problema no projeto dessa manutenção que vem do fabricante. Então tem que se analisar porque quais são as hipóteses desse acidente ter acontecido. Uma falha estrutural, uma perda de asa, uma perda do estabilizador e tal, que tenha feito o avião embicar e cair, e aí uma perda de asa por causa de turbulência, improvável. Até porque, vamos lembrar que esse avião estava a 11 km de altitude, que ele passa no topo da nuvem, ainda que ele tenha tocado na zona de convergência na nuvem, ele passa no topo dela, onde os raios, aí os ventos são mais fracos. A pior parte de uma tempestade está embaixo da nuvem, não no topo dela. Então, esse avião passando por cima que tenha sacudido, e ele se vier a ter perdido uma parte, isso tem que ser investigado, é claro, mas se vier a ter perdido uma parte do avião, é lógico que tem um problema aí por trás de manutenção ou de planejamento dessa manutenção, porque não é normal um avião balançar e perder um pedaço. 1, 2, pane elétrica. Pane elétrica, esse sistema tem três redundâncias. Tem o segundo sistema de backup e ainda tem geradores para ligar um terceiro, se for fundamental para funcionar. É lógico que uma pane elétrica prejudicaria muito o voo desse avião, porque ele funciona pelo fly-by-wire. O que é isso? Ao invés de ter cabos de aço que comandam os flaps das asas e, portanto, a manobra da aeronave, ele tem um sistema elétrico. Ele movimenta toda a família Airbus, não é só esse avião, toda a família Airbus funciona com o sistema fly-by-wire, que é um sistema elétrico de comando do avião por eletricidade. Se houve uma pane elétrica, pode ter prejudicado isso também pode ser um fator fundamental. Agora, para ele dar uma pane e o backup não funcionar, o que está por trás disso? Ou um problema de manutenção, ou um problema no projeto da manutenção. Agora, Gustavo, só para a gente encerrar rapidinho, no meio de toda essa tragédia, a Airbus anunciou agora discretamente, lançou o primeiro voo comercial para o continente europeu do maior avião de passageiros do mundo, o A380. Né? Foi uma comemoração até discreta por causa dessa tragédia. Agora, aviões de grande porte, levando cada vez mais passageiros. Esses aviões acabam reforçando uma tese, uma previsão que alguns especialistas têm de que realmente com o aumento desses voos vão aumentar também os acidentes? Essa tese é do Charles Perrow, é uma tese de teoria do caos, ou seja, os sistemas estão ficando cada vez mais complexos, a complexidade das operações também, isso serve para usinas nucleares, aviação, etc., e aí o risco aumentaria. Nós estamos vendo aí o avião, esse que é o A380, o super avião, né, que pousou hoje em Paris, num voo que é da Singapore Airlines. Mas vamos só concluir que são 20 milhões de decolagens por uma média de 20 acidentes por ano. Então, quer dizer, ainda é lógico que quando você aumenta a frequência, a chance de você encontrar um fato ali fora da curva é grande, aumenta também. Mas não é a segurança dos aviões, ao contrário, tem aumentado a redundância, a engenharia de materiais, os processos, o treinamento dos pilotos, ele vem melhorado a contento, até porque o número de acidentes não cresceu, ao contrário, caiu, embora o aumento do tráfego aéreo internacional cresceu muito. Eu tinha falado ali que aquele avião era o da Singapore Airlines, é porque tem um segundo avião também que pousou hoje, que foi o A380 da Air Emirates, que pousou em Bangkok, na Tailândia. Verdade. Foram 2. Obrigada por sua participação aqui. Nós conversamos então ao vivo com Gustavo Cunha Mello, especialista em gerenciamento de risco e especialista em